Graça e paz do Senhor Jesus a todos, amém? Amém. Você está animado? Você está animado? Existe aquela animação, que é aquela animação do momento, né? A animação que vem de você estar num ambiente onde todo mundo está animado ali. Mas às vezes, não sozinho, no escondido da nossa casa, aquela mesma animação não está acontecendo. Então, às vezes quando a gente responde, estou animado, às vezes é o animado do presente, do momento, do calor do momento. Mas se você for olhar para dentro do seu coração hoje, para todos os momentos da sua vida, para cada situação que você tem vivido nesse tempo, para as lutas que você tem enfrentado, será que você consegue responder com toda a segurança que você está animado? Ou que você precisa de uma injeção de ânimo, né? Então eu vou me apresentar, eu sou o pastor Gaudilei, eu sou pastor da igreja, onde o Lucas é membro também, é meu pastor auxiliar. Então, a Igreja Batista em Itatiaia, onde eu sou pastor presidente, juntamente com a Cibames, com a convenção, hoje é responsável por esse trabalho, por essa missão que vai se tornar Igreja Batista em Terenos, amém? E eu quero dizer para você que essa missão é uma missão de amor, né? Se nós estamos aqui é porque existe um Deus que ama a vida de cada um de vocês que está aqui. Por isso esse trabalho está acontecendo, porque existe um Deus por trás, que age por trás, mas também que vai adiante, abrindo caminho, preparando as situações. Então eu quero dizer a vocês que para mim é uma alegria muito grande estar aqui, porque a igreja onde eu estou pastoreando lá hoje, ela tem um templo bonito. Mas como é que ela começou? Ela começou assim. Então eu estou voltando às minhas origens, né? Eu não pastorei uma igreja que foi pastoreada por outros pastores. Eu pastorei uma igreja que nasceu debaixo de uma árvore, onde nós começamos a pregar o evangelho da mesma maneira que o Lucas está fazendo aqui, mas com aquela visão. Um dia esse ajuntamento que está acontecendo aqui, ele vai ser direcionado a um local, e ali o Senhor vai nos dar paredes, e ali nós vamos ter um templo, e ali nós vamos fazer a obra para a honra e glória do Senhor. Então hoje esse templo está lá, e as coisas estão acontecendo porque um dia Deus colocou no meu coração a visão de que ali haveria uma igreja. Eu fico maravilhado porque o Lucas também recebeu essa visão, e essa visão está relacionada com a vida de vocês. Então louvado seja Deus. Nós já temos aqui recebido da parte de Deus, através dos louvores, a ministração do Espírito Santo. Quando nós cantamos, nós estamos cantando a verdade de Deus, a palavra de Deus, e isso vai entrando na nossa vida e vai mexendo no nosso espírito, na nossa alma. Mas eu quero dizer para você que Deus tem algo para você nessa noite, através da sua palavra. E por que eu perguntei sobre ânimo? Porque eu vou estar falando com vocês sobre esforça-te e tem bom ânimo. E essa palavra ela está aqui no livro de Josué, no capítulo 1, do versículo 1 em diante. Eu vou estar lendo. Quem estiver aí com a Bíblia em mãos ou com o celular e quiser acompanhar a leitura da palavra, nesse momento vai ter a oportunidade de fazê-lo. Então eu vou estar lendo aqui Josué, capítulo 1, versículo 1 em diante. Nós lemos assim: E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar na planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu disse a Moisés, desde o rio, desde o deserto e do Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, e toda a terra dos heteus, e até o grande mar para o poente do sol, será o vosso termo. Ninguém poderá resistir. Todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo. Talvez em algumas versões esteja assim: ser forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que jurei a seus pais que lhes daria. Tão somente esforça-te e tem bom ânimo, ou tão somente ser forte e corajoso, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Esforça-te e tem bom ânimo. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus
é contigo por onde quer que andares. Amém? O Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Aqui nós temos o início da jornada de Josué como líder maior do povo de Deus. Era um momento decisivo na vida dele. Era um momento decisivo. E é interessante quando eu falo momento decisivo, porque muitas vezes na nossa vida a gente passa por momentos decisivos. O que é um momento decisivo? É aquele momento onde a gente ou vai ou racha. Sabe aquele momento assim onde você fala, ou agora eu vou para frente, ou eu vou para trás, ou eu não saio do lugar. É o momento que você tem que decidir a sua vida. Você tem que dar rumo nas coisas. E muitas vezes quando a gente está vivendo um momento assim na nossa vida, nós entramos em crise. Nós acabamos entrando em crise. E eu vejo aqui um homem em crise, um homem abatido porque estava em crise. E aí a gente fica pensando que hoje no mundo a gente fala muito de crise. E o que é a crise? A crise é aquela situação que desestabiliza, trazendo desequilíbrio, insegurança no coração do ser humano, de modo que ele perde a percepção e a visão correta de qual é a direção para onde ele deve caminhar. A crise ela vem para desestabilizar, para trazer desequilíbrio e insegurança no coração das pessoas. E quando a gente pensa em crise, a gente tem que entender que existe a crise no seu âmbito global, no seu âmbito mundial. E hoje a gente passou por uma crise gerada pela pandemia, que foi uma crise global, que foi uma crise mundial. E hoje também a gente está vivendo uma crise, talvez, financeira, econômica, que não é só do Brasil, é no mundo inteiro. E aí envolve guerra entre Rússia e Ucrânia, envolve tantas situações, uma conjuntura de fatores que tem gerado alto preço dos alimentos e por aí vai, tem aumentado o custo de vida, e isso tem gerado uma crise em muitos lares. Mas assim como existe a crise que é a crise de todo mundo, que é a crise global, que é a crise mundial, também existe aquela crise que é pessoal. Como existe a pandemia, que é uma doença que vem para todo mundo, existe muitas vezes aquela doença que só veio para você, só entrou na sua casa, só visitou o seu lar, só visitou a sua família, e aí você está vivendo uma crise pessoal por causa de uma doença, por causa de uma enfermidade. Assim como existe a crise financeira no mundo inteiro, mas também existe aquela crise financeira que é só na tua casa. Parece que a falta do dinheiro, ela se concentrou no teu bolso, se concentrou ali na tua casa, e aí você está vivendo uma crise pessoal por causa desses fatores. Às vezes a crise ela vem através de uma doença, de uma enfermidade, às vezes ela vem através de um problema financeiro, às vezes ela vem através de um problema na família, às vezes ela vem pela perda de um ente querido, pela morte de alguém que era muito importante no seio de uma família. A ausência daquela pessoa gerou uma crise. Mas eu quero dizer para você nessa noite, não importa se a crise é global, não importa se a crise ela é mundial, ou se a crise ela é pessoal, diante da crise, seja ela qual for, eu quero dizer para você que existe um Deus que se manifesta no meio da crise, para dizer que é possível se levantar, que é possível caminhar, que é possível ir adiante, apesar da crise que nós estamos passando, se nós nos esforçarmos e tivermos bom ânimo. Se nós nos esforçarmos e tivermos bom ânimo. A história da vida de Josué com Deus, da sua liderança, começa aqui nesse capítulo 1. E ali eu vejo um homem que estava abatido, que estava em crise, e naquele momento da sua crise, do seu abatimento, Deus se manifesta. Deus age na vida de Josué, falando com Josué. E eu começo aqui já a trazer uma mensagem para o teu coração. Deus não se materializou, a Bíblia não diz isso. A Bíblia não diz que Deus apareceu para Josué, se materializou para ele. A Bíblia diz que Deus falou com ele, que Deus enviou ao coração daquele homem a sua palavra no momento em que ele estava abatido e desanimado. E no momento que aquela palavra começou a entrar no coração daquele homem, no momento que aquela palavra começou a mexer no seu íntimo, no seu espírito, na sua alma, no momento que aquela palavra começou a ser ouvida e recebida por Josué, ele começou a se levantar, ele começou a receber força, ele começou a receber poder, ele começou a receber condições para começar a caminhar de novo, para tirar a cabeça do buraco e começar a olhar para cima novamente. E eu quero dizer para você, a mesma palavra que teve o poder de levantar Josué, esta palavra aqui, ela tem o poder de levantar você hoje. Essa palavra tem poder, porque é a palavra de Deus, é a palavra que contém a verdade de Deus, e a palavra de Deus ela é poderosa para levantar as pessoas, primeiro porque ela é libertadora,
Conhecereis a verdade vos libertará. Isso está lá no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32. É uma palavra que liberta do engano, liberta da mágoa, liberta do ressentimento, porque à medida que essa palavra vai entrando na nossa vida, ela vai mostrando o que está errado, o que está certo, ela vai te dando discernimento, e ela vai te dando a condição de consertar a sua vida diante de Deus. Então, à medida que a palavra de Deus vai entrando na sua vida, ela vai mexendo com você, ela vai trabalhando em você, ela vai mexendo na sua alma, ela vai mexendo no seu espírito, ela vai mexendo nos seus relacionamentos, ela vai te levantando, ela vai te tirando do chão e vai te dando condição de caminhar de novo. Então eu quero dizer para você, essa palavra é poderosa para te fazer prosperar. Por isso que o Senhor fala com Josué, dizendo assim para ele: olha, não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele de dia e de noite, tendo cuidado de fazer conforme tudo quanto está escrito, tudo conforme meu servo Moisés te mandou fazer, porque agindo assim prosperarás e serás bem sucedido em todos os seus caminhos. Amém. Quem quer prosperar e ser bem sucedido? Ouça a palavra, receba a palavra, obedeça a palavra, deixa a palavra de Deus guiar os seus passos, deixa a palavra de Deus dar rumo na sua vida, porque, queridos, aquilo que nos dirige é o que vai determinar no final da nossa caminhada onde nós vamos chegar. Por que o mundo hoje está em trevas? Porque os valores que estão norteando o coração das pessoas não é mais a palavra de Deus, são as filosofias humanas, são, irmãos, os modismos da carne, são, irmãos, os conceitos, as ideologias modernas de um mundo moderno, mas profundamente imoral, profundamente manchado e dominado pelo pecado. E isso tem feito o coração do homem se tornar violento. Isso tem feito o coração do, quando eu falo homem, estou falando homem e mulher, né? Tem feito o coração do ser humano se tornar um coração violento, insensível, difícil para reconhecer erro, difícil para se arrepender quando erra, difícil para perdoar o outro quando o outro erra. Por quê? Porque o que está dirigindo a vida do homem não é mais a palavra, mas neste lugar, nesta igreja que está aqui, é a palavra de Deus que vai dirigir a vida de vocês. Nesta igreja que está aqui, sentada aqui, nesse ambiente sem paredes, porque não, queridos, não é a construção de um prédio que faz uma igreja, é o ajuntamento das pessoas. Eu vindo para cá de Campo Grande, eu passei em vários lugares ali, vi muitos prédios com muitas cadeiras mais vazias. E aqui não tem um prédio, mas tem gente, as cadeiras estão ocupadas. Então eu quero dizer para você, a igreja é onde o povo de Deus está. A igreja é onde o povo de Deus se reúne para adorá-lo, para reconhecê-lo como Deus na sua vida. Então aquele homem estava abatido, aquele homem estava desanimado, mas o Senhor começou a ministrar no coração dele a sua palavra e ele começou a reagir. E essa palavra que está entrando no seu coração, ela é poder, porque ela é viva, ela é poderosa, ela é eficaz, e eu creio que ela está movendo no seu espírito nesta noite. E eu quero dizer para você, querido, você pode se levantar, você pode caminhar, você pode avançar, mas você tem que se esforçar e ter bom ânimo. Eu vejo que hoje, no cenário de crise que nós estamos vivendo, as pessoas estão tendo dificuldade de permanecerem em pé emocionalmente, de permanecerem em pé espiritualmente. E eu vejo que a mensagem do esforça-te, tem bom ânimo, ela tem se tornado muito relevante para os nossos dias, porque as pessoas hoje estão precisando se esforçar. Quando o Senhor fala com Josué, ele começa a dizer para Josué sobre muitas coisas tremendas que ele iria fazer, mas que não viria do nada, que não viria sem esforço, que não viria sem uma disposição da parte de Josué de lutar e de buscar, através do seu esforço e do seu ânimo, chegar até onde Deus estaria levando ele e o povo. Então eu quero dizer para você nessa noite, esforça-te, tem bom ânimo. Por isso que eu perguntei no início desse culto, como é que está o seu ânimo? Como é que você está em relação ao seu ânimo? Esforça-te e tem bom ânimo. Esforça-te, tem bom ânimo, e o Senhor nos dá algumas razões para isso aqui. O primeiro porquê que nós temos que nos esforçar aqui, está aqui nesse texto, está na condição de Josué. A primeira razão, o primeiro motivo que eu quero dizer para você aqui nessa noite, pelo qual você deve se esforçar, é porque você tem que vencer os inimigos interiores que muitas vezes estão dentro do seu coração. A gente fala muito do diabo, mas nem sempre é o diabo que nos derruba. Muitas vezes nós somos derrubados por inimigos que nós carregamos dentro de nós mesmos. E aqui na vida de Josué tinha 4 inimigos que talvez estejam dentro da sua vida, ou 4, ou 3, ou 1, ou 2.
Haviam 4 inimigos na vida de Josué, lutando para paralisar Josué, lutando para impedir Josué de avançar no plano de Deus, lutando para impedir Josué de conquistar a promessa que Deus tinha feito ao seu povo e que ele estava pronto a cumprir naquele momento. 4 inimigos que muitas vezes derrubam o ser humano. O primeiro deles é o desânimo. O segundo inimigo é a frustração. O terceiro inimigo é a tristeza. E o quarto inimigo é o medo. Então são 4 inimigos difíceis, 4 inimigos terríveis, que muitas vezes lutam para nos fazer parar, para nos fazer desistir, para nos impedir de chegar ao cumprimento das promessas que Deus tem na nossa vida. O medo, o desânimo, a frustração e a tristeza. Nunca vi tanta gente triste dentro da igreja. Nunca vi tanta gente desanimada dentro da igreja. Nunca vi tanta gente com medo dentro da igreja. Nunca vi tanta gente frustrada dentro da igreja. E quando o Senhor olha para o coração de Josué, ele vê medo, frustração, desânimo e tristeza. E o Senhor estava dizendo para ele: esforça-te, Josué, esforça-te para vencer esses inimigos interiores da sua vida, porque eu tenho um plano de bênção na tua vida, eu tenho um plano de bênção para cumprir, eu tenho uma promessa para realizar na tua vida, mas você precisa se esforçar e ter bom ânimo. E eu quero dizer para você nessa noite: Deus tem um plano de bênção na tua vida, Deus tem um plano de bênção na tua casa, Deus tem promessas para cumprir na sua vida, mas para você receber, você vai ter que se esforçar e ter bom ânimo. Você vai ter que se esforçar. Se você quer receber as promessas de Deus, você tem que se esforçar. Quem são as pessoas que recebem as promessas de Deus? São aquelas que se esforçam para permanecerem fiéis a Deus até o fim da sua caminhada. São aquelas que se esforçam para permanecer no caminho estreito, quando a maioria, ou quando todo mundo está lá no caminho largo, fazendo tudo que dá na cabeça. Que são aqueles que recebem as promessas de Deus, são aqueles que se esforçam, para não se deixar influenciar por aqueles que estão andando errado. São aqueles que se esforçam para continuar fazendo bem, quando todo mundo está fazendo mal. São aqueles que se esforçam para continuar fazendo o que é certo, quando todo mundo está fazendo o que é errado. Qual é o esforço que Deus está pedindo de você nessa noite para que Ele possa te abençoar? Qual é o esforço que o Senhor está pedindo de você para que Ele possa cumprir planos de bênção na sua vida? Eu agradeço ao pastor Lucas, a água está gelada, se eu tomar eu fico sem voz. Então, queridos, Deus tem planos, Deus tem promessas para cumprir, mas para chegar lá a gente tem que se esforçar e ter bom ânimo. Eu vejo assim, Deus, Ele viu o coração de Josué. Essa palavra de Deus que Ele viu. Ele olhou para o coração de Josué e viu a sua tristeza, Ele viu o seu desânimo, Ele viu a sua frustração, Ele viu ali o seu medo. E eu quero dizer que aquele mesmo Deus que viu o coração de Josué, Ele olha para o teu coração. Ele vê o seu desânimo, Ele vê também a sua tristeza, Ele vê também as suas frustrações, Ele vê também o seu medo. Só que esse Deus, Ele não vai fazer tudo sozinho por nós. Existem coisas que Ele só vai fazer junto com a gente. Existem coisas que nós vamos fazer junto com Ele. Aí já melhorou. Aleluia. Já molhei o bico. Então existem coisas que Deus só vai fazer, mas junto com a gente. Quando Deus fala com Josué, Ele diz: Josué, eu vou te abençoar. Eu serei contigo. Aonde você colocar a planta do seu pé, eu vou abençoar. Eu tirarei os seus inimigos da sua frente. Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Porém, esforça-te e tem bom ânimo. É como se o Senhor estivesse dizendo assim: eu vou fazer muitas coisas, mas a parte do se esforçar e do ter bom ânimo, eu não vou fazer. Quem tem que fazer isso é você. O se esforçar e ter bom ânimo é a tua parte do negócio. A minha parte é te abençoar. A minha parte é eliminar os seus inimigos. A minha parte é abençoar o território onde você vai pisar. Mas se esforçar e ter bom ânimo é compromisso teu. Então nós que estamos aqui hoje, nós estamos sendo chamados a um esforço. Nós estamos sendo chamados a nos esforçarmos. Porque somos crentes, porque estamos dentro de uma igreja, porque conhecemos a Jesus, nós não vamos ficar isentos de passar por situações que trazem tristeza ao nosso coração. Sim ou não, irmãos? Josué passou por uma situação que trouxe tristeza para ele, desânimo para ele,
frustração para ele, sendo servo de Deus, sendo servo de Deus. Você servo de Deus, você servo de Deus, vai passar por situações que às vezes vão entristecer você, vão desanimar você, vão frustrar você. E não é pecado você se frustrar, não é pecado você desanimar, não é pecado você se entristecer, não é pecado você sentir medo. O problema é quando você se entrega a isso. O que você não pode é se entregar ao medo, o que você não pode é se entregar ao desânimo, o que você não pode é se entregar à tristeza, o que você não pode é se entregar às frustrações. Porque uma coisa é você passar por essas coisas, a outra é você se entregar a elas. Isso é bem diferente. Passar por uma situação e se entregar àquela situação são duas coisas totalmente diferentes uma da outra. O Senhor, Ele não quer te ver desanimado. O Senhor não quer te ver desanimado. Sabe por quê? Porque se você se entregar ao desânimo, à tristeza, às frustrações e ao medo, você vai parar. Você vai desistir. E os planos que Deus tem contigo também vão ficar emperrados. Eles também não vão se concretizar. Porque Josué, ele atravessou todo um deserto de dificuldades. Ele estava ali diante do Jordão e depois do Jordão já estava a terra prometida. Ou seja, ele estava na beira da vitória. Mas se ele não passasse o Jordão, ele não receberia a vitória. Se ele parasse ali, se ele desistisse ali, todos aqueles 40 anos de deserto se tornariam sem sentido na sua vida. Ele tinha que prosseguir, ele tinha que avançar, apesar do desânimo. Ele tinha que avançar, apesar das tristezas. Ele tinha que avançar, apesar das frustrações. Ele tinha que avançar, apesar do medo. Então eu quero dizer para você, apesar do medo, apesar das frustrações, apesar das tristezas, avance, caminha, vai adiante, não desista, porque o Senhor, Ele te honrará. Não desista, não entrega os pontos, porque Deus é contigo por onde quer que você andar. Povo de terrenos, igreja de terrenos, não desista. Não se veja como alguém insignificante, porque aquele que serve a Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Deus dos céus e da terra, não é insignificante. É uma pessoa que tem um chamado, é uma pessoa que tem poder, é uma pessoa que tem autoridade, é uma pessoa que tem a presença do Espírito Santo. Então você não é qualquer pessoa. Você é alguém que conhece a Deus e que serve a Deus e que tem a sustentação de Deus sobre a tua vida. Amém? Essa palavra que o Senhor me manda entregar para você hoje aqui é para te levantar, porque eu vejo que tem pessoas aqui que precisam se levantar, que precisam avançar, que precisam seguir adiante. Deus não quer que você pare, porque se você parar, o plano de Deus na sua vida se emperra, o plano de Deus na sua vida também fica parado, e as promessas que Ele tem para te dar, você não recebe. Quem quer receber as promessas? Então esforça-te, esforça-te, esforça-te e tem bom ânimo. Esforça-te, tem bom ânimo, porque o Senhor é contigo. O Senhor é com quem se esforça. O Senhor é com quem mantém o seu ânimo renovado. Você precisa se esforçar. Esforça-te, tem bom ânimo, porque é tempo de se levantar para fazer uma grande obra para Deus e com Deus. Era isso que Deus estava dizendo para Josué. Josué, esforça-te, tem bom ânimo. Levanta-te, porque é tempo de se levantar, porque eu tenho uma obra contigo. Eu tenho uma obra para fazer contigo e através da sua vida. Igreja, esforça-te, tem bom ânimo, porque é tempo da igreja se levantar em terrenos. É tempo da igreja se levantar para pregar com amor, com paixão o evangelho da salvação de Jesus Cristo nos 4 cantos dessa cidade, de tal maneira que as pessoas que ouvirem receberão de bom grado o evangelho. É tempo da igreja se levantar para viver de uma maneira tão apaixonada, tão impactante e tão extraordinariamente transformada as suas vidas, que aqueles que conhecem vocês não conseguirão se aproximar de vocês sem perguntar para vocês quem é o Deus que vocês servem e como é que faz para ter esse Deus na vida deles. Como é que faz para ter esse Deus? Como é que faz para viver esse evangelho que você está vivendo? Porque eu olho para a tua vida me inspira. Eu olho para a tua vida mexe com a minha vida, porque eu vejo Deus em você. Imagina você passar por essa experiência, das pessoas olharem para você e serem impactadas com a presença do Deus que você serve.
Queridos, muitas vezes nós não precisamos de muitas palavras para proclamar a Jesus. Precisamos apenas de uma vida consagrada e entregue nas mãos dele. Uma vida que a gente viva com ânimo e com coragem diante das crises. Porque, irmãos, em que momento Deus quer que você tenha ânimo e coragem? Quando tudo está bem? Quando tudo está bem, você não precisa ficar animado. Quando tudo está bem, você não precisa se esforçar para nada. Você precisa se esforçar e ter bom ânimo quando tudo está mal. É quando você está na crise, é quando você está na dificuldade, que você tem que se esforçar e ter bom ânimo. Esforça-te e tem bom ânimo, porque é tempo da igreja se levantar para dar as costas para o mundo e buscar uma vida consagrada em Deus, através da oração, da palavra, para ter poder de Deus, para ter unção de Deus, para mudar vidas. Qual é o esforço que você está fazendo para ter mais da presença de Deus? Para ter mais do conhecimento da palavra de Deus na sua mente e no seu coração? Qual é o esforço que você está fazendo para ter uma vida mais cheia do Espírito Santo? Qual é o esforço que você está fazendo para desligar a televisão, para desligar o Netflix e se ligar na palavra, se ligar no Altíssimo, se ligar no Senhor? Qual é o esforço que você está fazendo para se desligar daquilo que tira a sua fé, para se ligar naquele que vai te encher de fé? Qual é o esforço que você está fazendo? Quando Deus olha para a vida de Josué, ele vê que Josué estava triste, desanimado, frustrado e com medo. E 3 situações estavam relacionadas com o passado e uma com o futuro. Então, quando o Senhor começa a falar com Josué, ele diz: Josué, Moisés, meu servo, é morto. Eu pergunto para os irmãos: Josué não sabia que Moisés já estava morto? Sabia ou não sabia? É claro que ele sabia. Mas então por que Deus chega lá e fala: Moisés, meu servo, é morto? Como se ele estivesse falando com alguém que não sabia. Porque Deus estava mostrando para Josué que ele conhecia o motivo da sua tristeza, do seu desânimo e da sua frustração. Porque a tristeza, o desânimo e a frustração que estavam no coração daquele homem estava relacionado com o seu passado, com a perda do passado, com a ausência de Moisés na sua vida. Porque ele aprendeu a caminhar na fé andando ao lado de Moisés. E de repente ele olha agora e não tem mais aquela figura forte daquele homem espiritual, daquele homem que falava com Deus face a face. Ele não estava mais ali. E então ele olha e não vê mais a figura daquele homem ao lado dele. Então ele fica desanimado, ele fica triste, ele fica frustrado com a ausência daquela pessoa que o deixou sozinho no meio do caminho. Mas naquele momento o Senhor fala assim: Moisés, meu servo, é morto, porém eu vivo eternamente. Moisés, meu servo, ele não consegue estar com você em todo o tempo, eu consigo. Ele não consegue se fazer presente na sua vida em todo o tempo, eu estou presente em todo o tempo com você. As pessoas vêm e as pessoas vão, mas eu, Senhor teu Deus, permaneço para sempre contigo. Aquele mesmo Deus que ajudou Josué a entender que ele era alguém presente na ausência das pessoas, ele está aqui para dizer o mesmo para você. Porque muitas vezes você se entristece por causa de pessoas que te abandonaram, por causa de pessoas que te deixaram, às vezes por força das circunstâncias. Às vezes a pessoa não queria te deixar, mas te deixou, né? Como foi o caso de Moisés com Josué. Às vezes isso abate a sua alma, isso abate o seu espírito, isso abate o seu coração, mas o Senhor estava ali para levantar aquele homem. E eu quero dizer para você, Ele está aqui para te levantar nessa noite. Ele está aqui para resolver as suas tristezas do passado. Ele está aqui para resolver as suas frustrações do passado. Ele está aqui para resolver os desânimos que foram gerados no teu passado. Porque o Senhor não quer que ninguém que serve a Ele viva de passado, mas viva de um presente de cura. Quem vive de passado é álbum de fotografia. Quem vive de passado é museu. Você que serve a Deus, você tem que viver de um presente onde Deus te cura e te restaura do seu passado. Mas ele também estava assim em função de algo futuro. Ele estava com medo por causa do futuro, porque ele olhava para frente e ele via que agora ele tinha que substituir Moisés e conduzir o povo. E ele lembra do povo. E ele lembra que aquele povo deu trabalho para Moisés. Ele lembra que aquele povo, em muitos momentos, quis apedrejar Moisés.
Eu lembro que aquele povo, em determinados momentos, eles estavam louvando a Deus, em determinados momentos, eles estavam murmurando, reclamando. Eles estavam ali vivendo um momento de extrema inconstância e se levantavam contra Moisés. Então, quando ele olha para aquela situação, ele fala: meu Deus, agora é eu que vou ter que ser o Moisés desse povo. Ele estava com medo. Ele estava com medo de se frustrar com as pessoas, porque ele já tinha se frustrado. Ele estava com medo de se frustrar de novo, de se frustrar novamente. E talvez você está aqui nessa noite com medo de se frustrar com pessoas. Você talvez está aqui sentado nessa cadeira com medo de se frustrar com pessoas lá na frente. Eu quero dizer para você: vença o seu medo pelo poder do amor. Vença o seu medo pelo poder do amor. 1 João 4,18: no amor não há medo. Antes, o perfeito amor lança fora todo o medo, porque aquele que tem medo não é aperfeiçoado no amor. 1 João 4,18. Eu convido você a olhar para Jesus. Jesus, quando estava ali com seus discípulos no Evangelho de João capítulo 15, quando ele fala da videira verdadeira, ele vai discorrendo sobre o ensino que ele estava ministrando ali. Ele diz assim: ninguém tem maior amor do que esse, do que dar a vida pelos seus amigos. Naquele momento, Jesus estava olhando para os seus discípulos, dizendo: eu vou dar a vida por vocês, porque eu amo vocês. Só que Jesus sabia que Pedro iria traí-lo. Jesus sabia que ele ia se frustrar com Pedro, que o negaria 3 vezes antes que o galo cantasse. Jesus sabia que os discípulos iriam abandoná-lo no Getsemane sozinho, no momento em que ele mais precisava de alguém do seu lado. Jesus sabia que eles iriam errar, que eles iriam frustrar, que eles iriam falhar com ele, mas mesmo assim Jesus os amou. Em outras palavras, Jesus estava dizendo assim: pela experiência de amar e ser amado, vale a pena vencer o medo, sofrer com os erros de quem eu amo, porque no final as transformações, a libertação e a restauração que vem do amor é o que vai prevalecer na vida dessas pessoas. Sofrer por alguém, sofrer por amor por causa de alguém é um investimento que você faz. É como se você dissesse assim: ô fulano, eu estou sofrendo por amor a você hoje, e não estou desistindo de você, porque eu acredito que amanhã você será transformado. Porque eu acredito que agindo assim, lá na frente vai ter mudança na sua vida. Porque o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha. O amor sempre vence. Eu quero dizer para você nessa noite: talvez você tenha medo, mas essa noite, pelo poder da palavra de Deus, de forma profética, nessa noite eu quero declarar que as cadeias do medo estão se rompendo na sua vida. Eu quero declarar que as cadeias do desânimo estão sendo quebradas na sua vida. Eu quero declarar que as tristezas da sua vida estão sendo destruídas. Eu quero declarar que as suas frustrações estão sendo quebradas nesta noite, pelo poder da palavra, pelo poder do Espírito Santo. Aleluia. Nessa noite, o Senhor, Ele quer te conduzir a situações novas, de novas conquistas, de novas vitórias. Mas para chegar lá, esforça-te e tem bom ânimo. Esforça-te e tem bom ânimo. Esforça-te e tem bom ânimo para não deixar para trás as pessoas que dependem de você. Amém? Às vezes dentro de uma casa, existe aquela pessoa que as pessoas olham para ela e falam: essa pessoa é o esteio da família. Quantos já ouviram isso? É o esteio, essa pessoa é o esteio, é a coluna, né? Porque geralmente a pessoa que, falando no âmbito espiritual, é aquela pessoa que mais busca, é aquela pessoa que mais tem compromisso com Deus, é aquela que não falta culto, é aquela que está sempre de joelhos dobrados em oração, buscando a Deus, servindo a Deus. E aí o que acontece? Todo mundo pega carona na espiritualidade dessa pessoa, sim ou não? Só que tem um detalhe: se essa pessoa cair, todo mundo cai. Se essa pessoa vacilar, todo mundo vacila junto. Por quê? Porque essa pessoa, é como eu disse no início, é o esteio,
é a coluna forte de sustentação. E era isso que Josué era para o povo naquele momento. Deus disse: esforça-te, tem bom ânimo, porque você fará esse povo entrar na terra. Se você avançar, eles vão avançar. Se você parar, eles vão parar. Se você desistir, eles vão desistir. Mas se você não desistir, eles também não vão desistir. Em outras palavras, fica firme, porque tem gente dependendo de você. Fica firme, porque se você parar agora, tem uma multidão de gente atrás de você que vai parar também. Então você não pode parar. Você não pode parar. O que Deus estava dizendo a Josué é o seguinte: eu tenho uma obra para fazer na vida desse povo. Só que para eles receberem a obra que eu vou fazer na vida deles, eles precisam olhar para a tua vida firme. Porque eles precisam entender que aquilo que eu fiz na tua vida, eu também vou fazer na vida deles. A sua vida transformada, mudada, firme, em pé, é o referencial que eu preciso para mostrar para essas pessoas que o que eu fiz na sua vida, eu também sou poderoso para fazer na vida deles. Às vezes na sua casa tem gente que está pior que você na sua vida espiritual. Às vezes em torno da tua vida tem gente que está muito mais vacilante que você e não caiu ainda. Por quê? Porque você está perto, porque você está ali, porque a sua vida tem sido um instrumento que Deus está usando para levantar aquela vida. Então você que está aqui nessa noite, esforça-te, tem bom ânimo, porque tem gente de olho em você, tem gente olhando a sua vida, tem gente te observando, tem gente vendo como é que você reage quando os problemas chegam. Tem gente olhando para você, vendo como é que você reage quando as coisas estão difíceis na sua vida. Porque quando tudo está fácil, todo mundo é crente. Mas quando as coisas ficam difíceis, aí é que o verdadeiro crente aparece. E eu quero dizer para você, Deus tem algo contigo aqui nessa noite. É você que Deus vai usar para levantar outras pessoas. É você que Deus vai usar para encaminhar outras pessoas. Deus, Ele quer tirar um monte de gente do deserto do pecado e levar para a terra prometida da salvação, da bênção. Mas para isso Ele precisa que você fique firme. E para isso você tem que se esforçar e ter bom ânimo. Esforça-te, tem bom ânimo, porque tem gente dependendo de você hoje. Amém? Tem gente dependendo de você hoje. Pastor Lucas, esforça-te, tem bom ânimo, porque tem gente dependendo de você hoje. Amém. Kesley, esforça-te, tem bom ânimo, porque tem muita gente dependendo de vocês hoje. Esforça-te, tem bom ânimo. Ou seja, estar à frente sempre exige um esforço adicional. Deus sempre vai cobrar mais de quem está na frente. É assim que funciona, irmãos. É assim que funciona. Por quê? Porque se quem está na frente cair, quem está atrás cai junto. É o efeito dominó. Caiu, todo mundo cai, né? Eu que sou bem mais pesado que o Lucas, se eu cair, cai um monte de gente bem mais rápida, né? Brincadeira, irmãos. Mas, queridos, o que eu quero dizer para vocês: esforça-te e tem bom ânimo. Esforça-te e tem bom ânimo, porque o Senhor te honrará nessa sua caminhada com Ele. Segundo, terceiro ponto: esforça-te, tem bom ânimo, porque Deus está no comando da sua vida. Amém? Quem crê que Deus está no comando da sua vida? Amém. Aleluia. O Senhor, Ele disse para Josué: não te mandei eu? Esforça-te, tem bom ânimo. Não te mandei eu? Ou seja, quem que estava mandando? Era Deus. Era Deus que estava mandando. Era Deus que estava no comando. O Senhor manda dizer para você nessa noite que na sua vida quem está comandando não são as circunstâncias. Aleluia, amém. O Senhor manda dizer para você nessa noite que quem está comandando na sua vida não é o diabo. Quem está comandando na sua vida não são os problemas. Quem está comandando a sua vida é o Senhor dos exércitos. O Deus Todo-Poderoso. É Ele que está no comando da sua vida. É Ele que está no comando da sua história. É Ele que está dirigindo os seus passos. Não te mandei eu, então esforça-te, tem bom ânimo, porque eu estou no comando. Eu estou comandando as coisas na sua vida. Então estufa o peito, fica corajoso e vai em frente, porque eu estou no comando. Aí sabe o que acontece? Quando o diabo se levanta contra você, quando as circunstâncias da vida se levantam contra você, quando as pessoas se levantam contra você, Deus se levanta e diz: pode parar, porque quem está comandando aqui sou eu. Isso aqui é servo meu, isso aqui é serva minha. Eu estou no comando. Eu estou no comando. Queridos, a certeza de que Deus está no comando deve nos fazer descansar,
deve nos fazer, irmãos, ficarmos tranquilos, mesmo diante dos problemas, das dificuldades. É que nem a história daquele menino que estava no avião, e lá, vamos dizer assim, a muitos pés de altitude, o avião passa por uma turbulência, e balança e chacoalha para tudo quanto é lado, e tinha um menino ali num assento tranquilo, sossegado. Aí depois que passa aquela turbulência, as luzes apagam, acendem, um senhor vai lá do lado daquele menino e fala assim: você está aqui sozinho, menino, passamos por uma turbulência, você não ficou assustado, você não ficou desesperado, você não ficou preocupado? O menino falou: não. Ele falou: mas por que você não ficou preocupado? Ele falou: porque quem está comandando esse avião é meu pai, ele é o piloto desse avião. Então eu estou tranquilo, porque eu sei que as mãos que estão conduzindo esse avião são as mãos do meu pai. Sabe quem está conduzindo o avião da sua vida? É Jesus. Sabe quem está conduzindo o avião da sua vida? É o Senhor, Deus Todo-Poderoso, Onisciente, Onipresente, Onipotente. É Ele que está conduzindo. Então acalma o teu coração. Vai ter turbulência, vai ter vento forte, vai ter dificuldade, mas o Senhor está no comando. É Ele que está guiando, é Ele que está conduzindo a sua vida. Então não desanima, esforça-te e tem bom ânimo. Esforça-te e tem bom ânimo. Mas por fim, eu quero encerrar essa palavra dizendo para você o último motivo pelo qual o Senhor te diz para você se esforçar e ter bom ânimo. Primeiro, porque você precisa vencer os inimigos interiores. 4, medo, tristeza, frustração, desânimo. Segundo, porque tem gente dependendo de você. Terceiro, porque Deus está no comando. E quarto, porque Deus é contigo por onde quer que você andar. Ele diz: esforça-te e tem bom ânimo, porque eu sou contigo por onde quer que andares. Deus, ele não se contenta em dizer que Ele está no comando, que Ele está conduzindo as coisas. Ele quer estar do nosso lado. Ele quer caminhar com você. Ele quer estar onde você está. Ele está dizendo assim: onde você colocar o seu pé, no momento que você colocar o seu pé, o meu pé vai estar do lado do teu. Jesus diz: ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eis que estarei convosco só um dia? Todos os dias. Todos os dias. Jesus está com você. Jesus está com você. Quando Daniel precisou passar pela cova dos leões, os leões não conseguiram tocar na vida de Daniel. Por quê? Porque Deus estava com ele naquela cova. Quando Sadraque, Mesaque e Abdinego foram lançados na fornalha de fogo ardente, aquela fornalha, aquele fogo ardente não os queimou. Por quê? Porque o Senhor estava com eles. O Senhor estava com eles. Eu quero dizer para você nessa noite: não importa se você vai ter que passar por cova de leões, por fornalha ardente, o que importa é que Deus está contigo por onde você andar. Por onde você andar, aonde você estiver, ali o Senhor estará com você. Ele vai agir na sua vida. Ele vai te dar a vitória no final. Então, nesse momento, você que está aqui, eu quero que você fique em pé. Eu quero que você se coloque na presença de Deus. Eu quero que você feche os seus olhos. Talvez você veio aqui nessa noite desanimado, triste. Talvez você veio aqui nessa noite enfrentando esses inimigos interiores do seu coração, mas nessa noite o Senhor falou contigo e o Senhor está quebrando isso na sua vida em nome de Jesus. Por isso, nesse momento, se você precisa de oração, eu quero que você dê um passinho só para frente, que você venha aqui na minha direção. Eu vou colocar a sua vida diante do Senhor, eu vou colocar o seu coração diante do Senhor, porque talvez você veio aqui e ninguém sabia da sua situação, ninguém sabia que você estava triste, ninguém sabia que você estava desanimado ou desanimada, ninguém sabia que você estava frustrado com pessoas, ninguém sabia que você estava com medo de situações da sua vida, mas o Senhor sabia, Ele sabia e Ele sabe, e Ele quer tocar na sua vida. Por isso eu quero convidar você a vir aqui. Você não está aqui à toa, você não está aqui sem um propósito, você não está aqui porque simplesmente você tinha que estar. Você está aqui porque o Senhor do universo, o Deus Todo-Poderoso, olhou com amor para a tua vida e disse: hoje é o dia de eu tocar na vida da minha filha, hoje é o dia de eu tocar na vida do meu filho. Eu vou fazer uma obra, eu vou tocar, eu vou fazer.
Nessa noite, não importa se aqui não tem paredes, o Senhor está aqui. Não importa se não há um grande templo aqui, o que importa é que o Senhor está neste lugar, aleluia. A mão dele está estendida para abençoar, a mão dele está estendida para curar, em nome de Jesus, aleluia. Nesse momento, se há mais alguém que quer receber oração, vem aqui, eu vou estar orando por você. Deus é na tua vida, Deus é contigo nesta noite, aleluia. Há poder no nome de Jesus, há poder